uma tarefa maluca, porque assim, a gente já conversou a respeito desse assunto, mas assim, acho que vocês estão para a Fórmula 1 como estavam os jamaicanos naquele lance da corrida de esqui. Porque você imaginar uma equipe do Amazonas que não tem autódromo, né? Imagina formar o Márcio Pavanelli, por exemplo, que é o nosso piloto aqui, um mestre também já do automobilismo. Ele é amazonense, desenvolveu a carreira dele no início todo no kart amazonense, assim como o Antônio Pisoni, que saiu, foi até a Fórmula 1. Ele é um grande exemplo, porque também correu fora do Brasil, correu em outras categorias. Então, foi um amazonense que se projetou no automobilismo internacional. E saiu de onde? Saiu desse cartódromo aqui, do lado do Sambódromo, que é um cartódromo interessante, bacaninha e tal, mas ele não se compara em termos de infraestrutura automobilística que nós temos aqui no Amazonas. Nós tínhamos um aqui do lado do João Batista, ali em frente ao Milênio. Lembra daquilo? Não, esse eu não lembro. Chegaram a ver, não? Não. Era um cartódromo ali. Acho que era um rental car. Era no Plaza Shopping, né? Era já kart de aluguel. Kart de aluguel. Mas o cartódromo mesmo é ali do lado do Sambódromo, né? Que é o esse eu conheço. Então, esse cartódromo, dali saíram pilotos como o Márcio, como o Antônio Pisoni, como o Gabriel. Quem mais que saiu, Paulinho? O Val, que foi da Stock. Que foi da Stock. Alguns pilotos amazonenses que se destacaram, né, no mundo automobilístico internacional, brasileiro e internacional, saíram de um local como seria a Jamaica produzir um campeão de esqui na neve. Ou seja, qual a possibilidade de nevar na Jamaica? Zero. Né? Um país tropical, montar uma equipe para participar da Olimpíada de Inverno. Né? E virou até filme aquilo, né? Virou até filme. Quer dizer, nós fazemos aqui o automobilismo, aliás, o esporte de forma geral no Amazonas, né? Com muita dificuldade, com pouca infraestrutura, pouco apoio de patrocinadores. Isso limita muito o crescimento do Amazonas no esporte de forma geral. E esporte de alto rendimento, o automobilismo é uma dessas categorias, né, esportivas. Esportes de alto rendimento exigem infraestrutura, exigem apoio, recursos financeiros, exigem... Enfim, então é uma dificuldade. Você vê 3 pilotos hoje saindo de Manaus, um retornando, que já teve, no meu caso, uma experiência maior, e os outros 2 que já tiveram participação, né, no cenário nacional e internacional, saírem daqui para disputar um campeonato mundial é exatamente como um jamaicano sair para disputar. Mas, olha, acredito, vou dar aqui um resultado interessante. Nós participamos dessa prova, infelizmente não concluímos por problemas mecânicos, né? Tivemos uma dificuldade grande com o carro. O que acontece com a maioria. O que acontece com a grande maioria. Mas é bom lembrar que nós somos pole positions, ou seja, alinhamos como melhor tempo no grid de largada da nossa categoria e ficamos na sexta fila, largamos na sexta fila na geral, entre todos os grandes protótipos, inclusive muito mais velozes do que o nosso. Então, isso demonstrava que o talento e a competência técnica para colocar um carro na ponta e disputar de igual para igual e com chances reais de vitória, nós já temos. O que nós temos agora é que aperfeiçoar um pouquinho melhor essa questão técnica dos veículos, isso depende, inclusive, de um investimento razoável. Participar do Campeonato Brasileiro, queremos participar no Campeonato Brasileiro deste ano, nas 8 etapas programadas. Após essa participação no Campeonato Brasileiro, nós já nos credenciamos para que no ano seguinte já possamos seguir para Europa, Estados Unidos, Japão e fazer o circuito mundial de endurance. Isso é maravilhoso, porque eu enxergo essa situação toda, como eu vi lá atrás a questão do Pisonia, levando o nome do Amazonas à frente na Fórmula 1, que é... Depois eu queria que você falasse sobre a diferença de um para o outro. Sim. Por que a Fórmula 1 tem esse olhar mais exacerbado em relação ao automobilismo, em relação às outras categorias, né? Que muita gente tem dificuldade ainda para entender tudo isso, porque a gente realmente está muito fora do circuito, né? Claro. Eu, mesmo morando em São Paulo à época, eu frequentei muito pouco as corridas. Eu fui 1 ou 2 vezes, máximo, e assim, por curiosidade, não por saber. Queria entender alguma coisa, mas acabei saindo pior do que eu entrei. Porque não dava mesmo para acompanhar, né? Infelizmente. Mas assim, nós temos categorias que são, por exemplo, aquela que é no deserto. Como é que Sim, o rally, são as categorias de ralis. Ralis. Vocês pretendem participar disso? Não, os ralis são categorias diferentes, apesar de estar tudo, vamos dizer, sob o guarda-chuva da Federação Internacional de Automobilismo. Você divide as categorias em categorias de velocidade, categorias de terra, que é, né, no caso o rally,
categorias de endurance, que são as provas de resistência, como é esse caso. Você tem as corridas de arrancada, né, de arrancadas, que são os dragsters lá, americanos e etc. Aqui no Brasil também já tem... Tem aqueles carros com pneus gigantes, aquilo faz parte também? Também faz parte. Tudo aquilo é automobilismo. O automobilismo ele se divide em várias categorias. É como se fosse o atletismo. Você tem corrida de 100 metros, corrida de 400 metros, tem o salto com vara, tem a paralela, enfim. São várias áreas do automobilismo. Fazendo minha primeira participação aqui, por favor, falando sobre a arrancada, especificamente a NHRA, que é o campeonato mais visto de arrancada. Hoje, atualmente, um brasileiro é o detentor do pacote premium lá de patrocínio. Todas as marcas estão abaixo dele, porque o cara simplesmente montou uma injeção eletrônica programável aqui no Brasil, está fazendo um sucesso nos Estados Unidos, que é o Anderson Dick, e domina a NHRA. O Brasil, literalmente, dominando a tecnologia de arrancada hoje no mundo. E diga-se de passagem, uma categoria que tradicionalmente os americanos dominaram nos últimos 50 anos, desde a sua origem. A mesma coisa acontece na Stock Car. A Stock Car brasileira, né, que são os carros Stock Cars, é um campeonato reconhecido mundialmente como campeonato de alto nível técnico e pilotos de alta competência. E você tem a Stock Car americana, que é a NASCAR, que tem um componente diferente, que é a corrida em ovais, né, os circuitos ovais, que alcança aí 320, 340 km por hora, em média, na volta, não é nem de final, quer dizer, é uma velocidade constante superior a 300 km por hora.